Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal TDEV Rocks On Demand. Eu sou Adriano Santos e nesse conjunto de videoaulas, 3 videoaulas ao todo, nós vamos ver aí todos os detalhes de configuração e uso de mapas no Android e no iOS. A gente vai aprender aí que no iOS é muito mais simples da gente fazer qualquer tipo de configuração e uso de mapas, né? E já no Android a gente precisa fazer algumas configurações a mais, como por exemplo ativar os mapas lá no console de desenvolvedores do Google. Então tem alguns detalhes a mais aí que a gente precisa fazer, né? A gente vai ver também qual componente que a gente utiliza, né? Quais os componentes que a gente utiliza para ativar os mapas e as configurações desses devidos componentes, ok? Então nós vamos começar aqui pelo mais simples, vamos começar pelo iOS, onde a gente vai rodar esses mapas tanto no simulador, né, no iOS Simulator, no próprio Mac, quanto no aparelho, no aparelho iPhone e iPad também, ok? Então vamos lá, vamos fechar aqui o nosso PowerPoint e a gente vai começar a configurar então o nosso aplicativo, ok? Então vamos lá, File New, vai ser o único aplicativo para as duas plataformas, né? Então nós vamos utilizar aqui o Multi-Device Application Delphi. Vamos criar aqui como Blank Application, ok? E aí nós vamos começar então a salvar o aplicativo, né? Colocar os componentes, etc. Então a primeira coisa que eu vou fazer é modificar aqui o name do nosso formulário para FRM main e vamos salvar esse cara aqui numa pasta que eu já criei na nossa pastinha de exemplos do TDEV Rocks On Demand. Então vamos aguardar ele abrir aqui o nosso Explorer. Eu vou entrar aqui em C2 pontos, TDEV Rocks On Demand, mapas, eu vou criar uma pasta aqui chamada iOS. iOS e Android. Perfeito. Vamos salvar aqui a Unity como UNT main, salvar. E vamos salvar o projeto também como mapas, né? Então, vamos salvar aqui Save Project As, mapas. Vamos colocar aqui TDEV, mapas. Perfeito, então esse é o nosso projeto. A gente vai incluir agora alguns controles, alguns componentes em tela e vamos fazer isso rodar no nosso simulador iOS. Perfeito? Muito bem, eu vou começar então configurando o nosso formulário, deixar ele um pouquinho diferente aqui, né? Vamos colocar aqui a sua altura, height, para 570 e vamos colocar a sua largura em 385 aqui, só para a gente poder ter uma noção de tamanho de tela dos novos celulares, né? 4.7, 5.5, que é o que está mais padronizado no mercado aí, ok? Vamos colocar aqui uma toolbar na parte superior e vamos colocar um botão dentro dele aqui. Vamos utilizar a opção T-Button. Eu vou mudar aqui para Android para que a gente possa ter uma noção de tamanho dos botões, etc, né? Vou colocar ele alinhado à direita, ao right, e vamos mexer um pouco nas suas margens. Vamos colocar aqui 8 pixels na margem direita, e uns 4 pixels na superior e inferior. Assim ele não fica muito grudado aí nas laterais, nas margens do próprio aparelho celular, né? Então esse daqui será o botão que vai ativar o mapa, então nós vamos colocar aqui como ativar, e ele vai fazer com que a gente passe a enxergar algum mapa, um posicionamento nosso dentro do mapa do iOS e do Android, perfeito? Olha só, primeiro componente que a gente vai colocar, vamos salvar aqui, né? Primeiro componente que a gente vai utilizar é o Map View. O Map View, ele é um controle que foi adicionado aí no Delphi, para que a gente possa fazer uso das APIs do Android, do iOS e até mesmo do Windows. Então, na realidade, ele utiliza a API daquele sistema operacional onde a gente está rodando esse aplicativo, né? Então, se a gente estiver rodando esse aplicativo no iOS, ele vai usar lá os mapas da Apple. Se a gente estiver utilizando o Android, né, se esse aplicativo for baixado no Android, a gente utilizará, então, os Googles, né, os mapas do Google, para poder ativar qualquer tipo de mapeamento, de ponteiro, enfim, né? Tudo que a gente tiver relacionado, ele vai utilizar a API naquele sistema operacional, perfeito? Então ele já faz isso para a gente automaticamente. O legal é que ele tem uma série de eventos que podem ser utilizados aqui para fazer qualquer tipo de configuração, como por exemplo,
o onMap click, então toda vez que eu tocar em cima do mapa vai acontecer alguma coisa, eu posso adicionar um pino, eu posso abrir uma caixa de diálogo, eu posso fazer uma série de coisas aqui relacionadas a esse mapa, tá? Então tem algumas opções também de marcadores, né? onMarker click, onMarker double click. Então, por exemplo, eu posso ter um pino no meu mapa e toda vez que o usuário der 2 toques em cima desse pino, abre uma janela com o endereço dessa localização, enfim. Dá para fazer uma série de coisas aí relacionadas a mapas dentro do nosso Map View, perfeito? Vamos lá, eu vou colocar ele como ao client, então nós vamos colocar aqui o alinhamento ao client, perfeito, ele vai ficar em toda a extensão do nosso celular, né, dos nossos smartphone ou tablet, ok? E aí a gente vai precisar de um outro componente, né? Na verdade aqui ele vai ativar já o nosso mapa, mas eu posso também mandar ele localizar a minha posição atual, né? A posição que o usuário está de acordo com o mapa no globo. Ou seja, eu quero que ele ponha um pino na tela e mostre, olha, eu estou na rua tal, no bairro tal, e assim por diante. Então a gente vai utilizar um outro componente para isso, perfeito? Bom, um componente que nós vamos utilizar para isso é o componente que mexe com a parte de sensores do nosso celular, né? Então, todos os celulares aí possuem sensores de localização, sensor de luminosidade, enfim, tem uma série de sensores nesses aparelhos. Então, o que a gente vai utilizar aqui, ó, nós temos uma paleta chamada sensores aqui, ó, sensors. Então, por exemplo, nós vamos utilizar aqui o Location Sensor, que é o sensor de GPS do nosso celular, né? Evidentemente que tablets também possuem esses sensores e alguns tablets Windows, por exemplo, também possuem esses sensores, tá? E inclusive alguns notebooks. Então, dependendo do tipo de sistema operacional e do aparelho que a gente está utilizando esse aplicativo, rodando esse aplicativo, nós temos ou não esse sensor para nos orientar nesse tipo de ação dentro do aplicativo, perfeito? Então, esse Location Sensor vai fazer com que a gente consiga identificar a nossa localização atual, né, nossa latitude e longitude atual dentro do mapa no mundo, né? Então, automaticamente eu consigo fazer com que esse nosso sensor coloque um pino na tela. Então, a gente vai ver como é que coloca esse pino, que na verdade a gente chama de marcador, né? A gente vai ver como é que configura esse componente, que ele também possui alguns eventos, né? Nesse caso a gente vai utilizar aqui o Location Changed, que significa toda vez que eu mudo de localização, né? Ou seja, eu ando com o meu veículo, com a pé, enfim, ele modifica, ativa esse evento Location Changed, e aí eu consigo colocar uma nova localização dentro do meu aplicativo, um novo marcador dentro do meu aplicativo. Perfeito? Então nós vamos ver como é que configura esse cara aqui, ok? Muito bem, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar as variáveis que nós vamos utilizar para fazer o uso das localizações, da mudança de localização e criação também dos marcadores em tela, né? Então vamos lá, vamos entrar aqui na parte public do nosso código-fonte, né? Na seção public, e vamos declarar algumas variáveis. Nós vamos colocar aqui, ó, flatitude, porque nós vamos utilizar no futuro, né, essa latitude e longitude para outros fins dentro da aplicação, então nós vamos colocar aqui direto no public, ok? Vai ser do tipo double, longitude, também do tipo double. Nós vamos ter que criar um pino, né, na tela, então nós vamos precisar de um marcador. Então nós vamos colocar aqui, ó, marcador. Ela vai ser, né, essa variável vai ser do tipo tMapMarker. Vai aparecer aqui a opção descriptor. Então, eu tenho todas as informações aqui do marcador, como o nome dele, né, e outras informações que a gente vai ver. A gente vai precisar também das coordenadas, né? Então vamos utilizar aqui map coordenadas. Vai ser do tipo tMapCoordinate. Aqui, ó, essa opção aqui, coordinate, ok? E vamos precisar de uma lista de marcadores, né? Então nós vamos, na verdade, adicionar o nosso marcador que a gente vai criar dentro de uma lista, que vai ser do tipo tList, ok? Então a gente vai chamar aqui de fmarcadores, do tipo tList. Nós vamos usar aqui generics, né? Então nós vamos colocar aqui tMapMarker,
tá? Que é o tipo de marcador que a gente vai utilizar, que é a classe que a gente vai utilizar para isso, perfeito? Ótimo. O que a gente vai precisar mais aqui? Uma variável para dizer se mostra ou não os marcadores, então fShow, fMostrar marcadores, do tipo do tipo boolean, né? Perfeito. Nós vamos chamar aqui, já deixar previamente criado um procedimento para limpar os marcadores e outro para centralizar os marcadores. Então, procedure, vou criar aqui como centralizar e o segundo procedure como limpar marcadores. Essas duas aqui eu vou deixar por enquanto comentados, porque a gente vai criar depois, perfeito? Bom, vamos salvar. O TList que ele precisa da unit onde está declarado a classe TList. Então, se você não souber, você dá um F1 aqui, ele vai abrir o help para a gente, né? E vai nos mostrar qual que é a classe, né? Nesse caso aqui, utilizando a system.classes, tá? Então, provavelmente ela já está listada aqui, vamos ver, que é o system.classes. Vamos só dar uma compilada para que ele possa executar a aplicação. Nesse caso aqui ele está usando agora, ele está dizendo que não reconhece tmarker, então F1 também, caso você não conheça qualquer unit que está declarado. E aí nós vamos ver que ele vai indicar para a gente aqui a opção fmx.maps, ou seja, toda vez que você não souber qual que é a unit que a gente precisa declarar dentro do nosso Delphi, basta a gente colocar a opção F1 e ele vai mostrar para a gente, perfeito? Por fim, as duas units estando previamente já cadastradas, configuradas aqui nos nossos uses, nós vamos precisar também da unit relacionada a generics. Então nós vamos adicionar aqui logo abaixo, né, a opção system.generics.collections. Então essa unit aqui nós utilizamos para adicionar classes do tipo generics, por isso que ele nos acusou aqui tanto a classes quanto a maps quanto a generics. Então agora sim nós temos o nosso código fonte completamente configurado, tá? Se a gente colocar aqui botão direito compile, ele vai compilar para a gente normalmente. Agora a gente precisa somente começar a codificar o evento on location changes do nosso componente principal, tá? Primeira coisa aqui que é importante, esse componente ele só vai ser ativado mesmo, né? A gente só vai ter a localização quando a gente utilizar aqui a propriedade active, né, como verdadeiro. Então por isso que a gente colocou um botão aqui que nós vamos ativar em tempo de execução esse componente, ok? Então nós vamos lá no Location Changes e vamos começar a brincar aqui e colocar a nossa codificação relacionada a isso. Então nós vamos pegar aqui, primeira coisa, nós vamos começar a pegar a localização atual nossa. Então o que nós vamos fazer? Nossa variável flatitude, que é global, né? É 2 pontos igual. Aí nós temos aqui uma variável dentro do nosso procedimento, na verdade uma constante dentro do nosso procedimento, do nosso evento, chamada new location. É ela que nos dá a localização atual. Então nós vamos utilizar aqui new location.latitude. Olha só como é fácil, né? F longitude, nós vamos ter a mesma particularidade aqui, né? Vamos alinhar direitinho aqui o código, new location.longitude. Então, a partir desse momento, essa variável global já possui para nós a localização atual, latitude e longitude, de onde nosso usuário está localizado, com o aplicativo lá aberto, etc. Perfeito? Nós vamos fazer mais o seguinte, nós vamos pegar aqui, ó, só para a gente poder entender um pouco melhor, né, de latitude e longitude, nós vamos colocar aqui como unknown, vamos diminuir aqui um pouquinho, vamos colocar um list box, onde eu vou colocar dois componentes do tipo edit, para que a gente possa capturar essas informações e jogar dentro de um componente edit, né? Então vamos colocar aqui ao topo, colocar dois list box, dois list item, né? List box item. E dentro dele nós vamos colocar então, vamos voltar aqui para o client, dentro dele nós vamos colocar
os dois componentes edit, tá? Aliás, nem precisa, né? Nós podemos utilizar aqui direto a propriedade text desses dois listbox, né? Listbox item. Então nós vamos modificar aqui para lst item latitude e lst item longitude. Se a gente aproveita aqui, não coloca mais componente em tela, né? Então, como é que nós vamos fazer funcionar? O text desses caras, né? Vamos pegar aqui a propriedade text, latitude e o segundo, longitude. Aí nós vamos fazer o seguinte, né? O padrão aqui, o style lookup desses dois componentes, né? Desses dois itens de listbox, nós vamos colocar a opção write detail. Então nós vamos procurar aqui, ó, listbox item, né? Item write detail. Ou seja, do lado direito ele vai aparecer para a gente aqui a latitude. Se a gente observar, nós temos aqui uma propriedade chamada item data, ok? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, o detail 00000, tá vendo? Então ele vai ficar nesse formato aqui, ó, do lado direito do nosso componente. Vamos colocar aqui também. Então nós vamos poder utilizar aqui a propriedade item data.detail para adicionar essas informações. Então vamos lá para o código fonte. Nós vamos fazer o seguinte: lst item.latitude.itemdata.detail é dois pontos igual ao nosso f latitude. Perfeito. Bom, obviamente a latitude é do tipo double, né? Então eu não vou conseguir colocar diretamente numa propriedade que é do tipo string. Então nós vamos ter que colocar toString. lst item longitude.itemdata.detail vai ser dois pontos igual f longitude .toString. Então, a partir desse momento, ele já consegue adicionar essas informações nos nossos dois controles aqui na parte superior, ok? Perfeito. Agora, nós vamos adicionar, né, a parte de marcadores. Isso aqui já funcionaria para a gente, eu já conseguiria pegar latitude e longitude, colocar essas informações dentro dos nossos dois itens de listbox, mas agora a gente quer também fazer a firula, né, a perfumaria, colocar esse nosso marcador, criar um marcador e colocar ele diretamente dentro do nosso mapa. A primeira providência que nós vamos criar é criar a instância das coordenadas, tá? Para que a gente possa pegar essas informações e depois adicionar a latitude nessa coordenada. A coordenada depois vai ser utilizada então para criar um marcador. Então nós vamos pegar aquela nossa variável global, né? A map coordinate. Nós colocamos, na verdade, em português, map coordenada, né? Nós vamos criar uma instância dela. Então vai ser a nossa classe tMapCoordinate. Então, tMapCoordinate. Tá vendo? Ó, já temos aqui o ponto create. Ele vai pedir pra gente, ó, latitude e longitude. Então vai ficar fácil, né? F latitude e F longitude. Adriano, poderia utilizar aqui direto o new location latitude longitude? Sim, com certeza, né? Poderíamos utilizar. Mas como a gente vai utilizar essas duas variáveis aqui no futuro, dentro de outros eventos do nosso mapa, do nosso aplicativo, então a gente já usa direto a variável, perfeito? Então nós fizemos aqui a criação e agora o que a gente precisa é dizer para as coordenadas para essa variável, né, de coordenadas, quais são as informações relevantes a ela. Então, map coordenadas, parece até que é muito repetitivo, né? Mas é isso mesmo, é assim que o componente funciona. Então, map coordenadas, nossa variável, ponto latitude é igual a f latitude. Mesma coisa, map coordenadas, ponto longitude, dois pontos igual a f longitude. Perfeito, vamos alinhar aqui os códigos, só para ficar mais organizado. Beleza, ótimo. Agora o que a gente precisa, então vamos colocar aqui, ó, logo de cara, né? Criando as coordenadas do aplicativo.
E agora sim nós vamos criar a nosso marcador, né? Criando nosso marcador. Como é que a gente faz isso? Nós temos uma variável do tipo marker descriptor, né? Então nós vamos utilizar aqui a nossa variável map marcador, né, na verdade, que ela é do tipo tmap. Nós vamos pegar aqui a opção tmap_marker_descriptor.create e ele vai pedir algumas informações para a gente. A primeira delas é o position, né, que é do tipo tmap_coordinate. Por isso que a gente criou lá uma variável para capturar essa informação. Então nós vamos passar direto aqui map coordenadas, que é a nossa variável. Perfeito? O segundo parâmetro é um título para esse marcador, pode ser qualquer texto. Então nós vamos colocar aqui minha localização. Ótimo. Criei essa nossa instância, né, desse componente, dessa variável, e aí agora nós temos várias informações que podem ser modificadas. Então olha só, marcador ponto. Nós temos position, opacidade, título, nós temos o ícone, nós temos se ele vai ficar visível ou não, enfim, tem um monte de coisa, né? Uma delas que nós vamos colocar é draggable, se ele vai ser um pino que é arrastável, sim ou não. Então nós vamos dizer que é sim, true, e depois nós vamos colocar aqui também, ó, o visible igual a true. Nós poderemos colocar também, ele é atribuído à nossa variável mostrar marcadores. Vamos ver onde é que está essa variável aqui. Vamos voltar lá no topo. Então, nós colocamos como f mostrar marcadores, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, f mostrar marcadores, né? Porque aí nós podemos, em tempo de execução, dizer se mostra ou se não mostra o marcador. E aí nós vamos associar essa informação à nossa variável. Que aí nós podemos colocar em um switch dizendo, né, se essa variável f mostrar marcadores é verdadeira ou falsa, tá? Então, mais uma informação aqui, ó, marcador. Aliás, a partir desse momento, a gente pode utilizar agora o nosso mapa, né, o nosso map view. Esse map view ele também tem algumas propriedades e uma delas que a gente vai utilizar é o zoom, para a gente indicar qual que é o tipo de zoom do mapa na hora de mostrar o marcador, etc. Então nós vamos modificar o nome desse mapa, né, para map principal. E aí no nosso código fonte nós vamos colocar map principal, ponto. Vocês vão perceber aqui que tem a opção zoom. Nós vamos colocar aqui o zoom como 15, ok? Ótimo, nós criamos aí o marcador, criamos as coordenadas, mas não adicionamos o marcador a nenhum lugar. Muito bom, então o que a gente precisa agora é adicionar o nosso marcador dentro daquela nossa lista de marcadores, né? Então como é que a gente faz isso? Nós temos lá a nossa lista de marcadores, que é a f marcadores. Certo? Ponto add, nós temos aqui um método para isso, né? E ele vai pedir para a gente qual que é o marcador que vai ser adicionado, né? Então a gente vai ver como é que faz isso, tá? Esse marcador, na verdade, ele é adicionado dentro do nosso componente de mapa, que é o nosso map view. Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar aqui dentro, ó, map principal, certo? Ponto add marker, tá vendo? Nós temos a opção add marker. Entre parênteses, nós vamos informar para ele qual que é o marcador que nós vamos adicionar. E nós só temos um, que é a nossa propriedade, a nossa variável marcador, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, marcador, ponto e vírgula. Acabou. Então, a partir desse momento, ele vai pegar as coordenadas, né? Vai criar uma coordenada, vai criar um marcador, e esse marcador vai ser adicionado dentro do nosso componente de mapas, certo? Agora, a nossa variável marcadores, ela não foi criada ainda, né? Não foi instanciada. Então, se eu executar esse código nesse momento, eu vou ter um access violation, porque não tem uma instância para essa variável. E onde que a gente faz isso, Adriano?
qualquer lugar onde você necessite, né? Nesse caso, a gente vai fazer a criação da instância no onCreate. Eu poderia ter feito aqui, né? Um fmarcadores, ponto, t, list, blá blá blá, e ponto create, mas eu vou fazer direto lá no onCreate do formulário. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar aqui o fmain, né? O frm main, e no onCreate nós vamos começar brincando aqui. Primeiro, eu vou chamar aqui o inherited, que é para ele poder executar qualquer evento onCreate que esteja associado a esse formulário. Logo em seguida, eu vou fazer fmarcadores. Vamos colocar aqui fmarcadores, dois pontos igual, tlist, abre parênteses, ele é do tipo tmapMarker, então eu vou ter que fazer o seguinte, né? Aqui eu vou colocar tmapMarker, que é a classe, só colocar corretamente aqui, né? tmapMarker.create. Perfeito. Ele está dando aqui fmarcadores, vamos ver o que está errado aqui, né? Essa daqui, provavelmente eu errei o nome da variável, fmarcadores. É isso aí, tá certo. Beleza, e nesse momento também vou fazer a configuração da nossa variável fMostrarMarcadores. Então, fMostrarMarcadores, dois pontos igual a true. Ótimo, perfeito. Então, nesse momento aqui, eu já posso rodar a aplicação e testá-la para ver se funciona perfeitamente. Entretanto, eu preciso ativar o nosso componente de sensor, né, o nosso Location Sensor. Então, eu vou ter que entrar aqui no evento onClick do nosso ativar e colocar aqui, ó, Location Sensor.active, dois pontos igual a, vamos copiar aqui, né? Nós vamos colocar not active, assim eu posso inverter a ativação desse controle, né? Então, se ele estiver ativado, ele desativa, se ele estiver desativado, ele ativa, e assim por diante, né? Depois a gente pode mexer até no text do componente, ok? Então, o que a gente vai precisar fazer agora é selecionar aqui o iOS Simulator, escolher qual que é o simulador que a gente precisa e executar a nossa aplicação, perfeito? Então vamos lá, vamos executar primeiramente aqui no simulador e verificar se está tudo bem. Bom, então vamos lá, né? Eu já ativei aqui todos os simuladores que eu tenho, né, disponíveis no meu Mac. Então o que eu escolhi aqui foi o iPhone 6S, né, como simulador do 6S e com o iOS 9.3. Então basta agora a gente executar o aplicativo, né? Eu vou trazer aqui o simulador para o lado para que a gente possa visualizar, né, o aplicativo sendo executado no simulador, e aí a gente vai ver se funciona, se comporta, né, se o aplicativo se comporta perfeitamente. Olha só, já abriu, a gente já percebe que ele está carregando o mapa, então isso vai depender um pouco aí da velocidade também da internet, etc, né? E aí, para finalizarmos, basta que a gente clique aqui no botão ativar, ele vai automaticamente centralizar o mapa e mostrar para nós aí o pino que foi adicionado na nossa localização. Então isso vai funcionar no aparelho, no iPhone ou no iPad normalmente sem nenhum problema, tá? Isso é bem interessante e a gente vê que ele funciona de uma maneira bastante prática, ok? Só tá faltando aqui o latitude e longitude, longitude, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Muito bem, não havia nenhum problema específico na aplicação, só cliquei novamente aqui em ativar, ele atualizou automaticamente, era só um problema de refresh mesmo do simulador. Isso não vai acontecer numa aplicação real dentro do aparelho ou dentro do iPhone ou do iPad, né? Então nada de segredo. Então é isso aí, nós vamos ver agora na segunda videoaula dessas 3 aulas que nós vamos ver sobre mapas, né? A gente vai ver como trabalhar agora também com o Android. Existem algumas características, algumas funcionalidades no Android, ok? Muito bom, eu vou agora apresentar novamente o nosso PowerPoint, onde tem todos os nossos contatos à nossa direita, na parte inferior, né? Nossa fanpage, o e-mail e os 2 canais do YouTube. E a gente se vê então na segunda videoaula dessa suíte de aulas relacionadas a mapas no iOS e no Android. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.